Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu vim falar aqui de um assunto, assim, muito importante e até é um alerta para nós, tá bom? Porque hoje a gente tá vendo dias difíceis, dias que realmente, por aumentar a iniquidade, né, o amor de muitos esfriaria. E o pior disso é que essa iniquidade está dentro da igreja, tá? Essa iniquidade está dentro da igreja. E lobos com capa de ovelhas, devoradores, que quando a igreja deveria ser um hospital, um lugar que realmente acolhe as pessoas, que ajuda, que orienta, né? Transformador, não. E pior que isso está partindo de lideranças, falsos profetas, falsos doutores, falsos pregadores. Eles até têm aparência de piedade, aparência de sabedoria, estuda muito, mas busca o seu próprio interesse, como que eu já li aqui, né? No versículo. E eles realmente estão pregando um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito, um espírito enganoso, espírito de mentira, um espírito que encanta as pessoas, que deixa a pessoa em estado de que coisa. Aí depois eles vão e cobram, né? Aí eles cobram para pregar, eles cobram para orar, eles cobram para as pessoas receber libertação, eles cobram para as pessoas ser curadas, enquanto o verdadeiro Deus falou que de graça receber, de graça vos dou, né? Na época dos nossos irmãos, na época de Paulo, de Pedro, de todos os discípulos, né? Eles nunca cobraram nada, porque eles, primeiramente, eles reconheciam que nada que eles faziam era deles. Tudo é do Senhor, tá? Tudo vem do alto, é dado para nós. E por isso eles não cobravam, porque não é nosso. Por que eu vou cobrar uma coisa que não é minha, né? Então, o Senhor, e eu quero falar para vocês o seguinte, que o alvo de Satanás usando essas pessoas, que eu não posso nem dizer que é líder, porque nunca foi meu líder, tá? O meu líder é Jesus Cristo, tá bom? E essas pessoas não conseguem enganar, né? Porque o Espírito Santo que habita em nós, esse testifica se é verdade ou não aquilo que está sendo falado. Então o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitas pessoas demoniadas em cima dos púlpitos, pessoas caindo endemoniadas e as pessoas achando que é cheio do espírito do engano, né? Que não é Espírito Santo, não. E aí, só que eu quero alertar para vocês, meus irmãos, é que o alvo do diabo não é nem você nem eu, não. Nem o pai, nem a mãe. Porque nós já estamos, assim, como se diz, malhado, nós estamos calejados a respeito de muitas coisas que estão acontecendo, tá? O alvo desses enganadores, desses lobos com capa de ovelha, é seus filhos. São seus filhos. Porque se eles conseguirem minar a fé dos seus filhos, né? Se eles conseguirem minar a fé dos seus filhos, do verdadeiro Deus, eles vão deixar a pessoa desacreditada, a pessoa fala, ser crente que nem esse aí, eu prefiro estar no mundo do que ser que nem esse aí, entendeu? Então eles começam dizem que representa o Altíssimo, mas não representa, porque só sai coisas de engano, eles despregam a palavra de Deus, eles não sofrem mais essa doutrina da palavra de Deus, e quando você vai falar alguma coisa da palavra de Deus que eles não querem entender, tá? Eles não querem, eles relutam a conhecimento da verdade. Eles falam que você tá com outro evangelho, que você quem somos nós? Eu posso não ser nada assim de título aqui na igreja ou aqui nessa terra, né? Porque eu não sou deste mundo. Eu faço parte de um reino que não pode ser abalado, tá? Muitas vezes ficamos tristes, sim, mas o Senhor é o nosso consolo, tá bom? Por ver, né, o engano tão rápido alcançando muitas pessoas. Mas aí eu vejo assim, essas pessoas
com autoajuda. Eles acham que falam uma palavra, né, deles, né, de autoajuda, muito tremendo. Aí no final começa a lançar, tentando tirar dinheiro, né, roubando a lã das ovelhas, né, que muitas vezes não tem nem o que comer dentro de casa, tá? Vai para a igreja para ver se muda a vida da pessoa, e de fato aqueles que buscam a presença do Senhor, o Senhor dá uma virada na vida tremenda. Eu sou prova disso, tá? Que o Senhor, graças a Deus, ele mudou mesmo meu cativeiro em todas as situações. Mas quando a gente começa a falar que aquilo ali tá errado, que aquilo não é daquela maneira, as pessoas logo te expulsam da igreja. Por quê? Porque no sistema religioso, eles colocam assim: se você não estiver indo para a igreja, você já está fora. Mas eu não sou crente só dentro da igreja, eu tenho que ser crente mais lá fora do que lá dentro. Porque lá dentro é fácil representar, como muitos representam, né? Como senadores. Né? Tá cheio de problema em casa, muitas vezes o homem bate na mulher, a mulher é uma mulher que não obedece o marido, e dentro da igreja é um santo, então é fácil ser dentro da igreja. Mas hoje está tão escancarado, os líderes, eles são assim, eles fazem as coisas e ficam usando da palavra para se safar. Vou te falar uma coisa que aconteceu lá em São Pedro, né? São Pedro tinha um pastor lá que ele é querido por todos lá, da igreja dele e tal. E ele estuprou uma menina e ele começou a colocar na cabeça das pessoas que aquilo era para ter acontecido na vida dele. E o pior de tudo, que as pessoas aceitaram ele assim, né? Ele fez uma coisa muito terrível diante de Deus, e depois ele usou aquilo como desculpa, que aquilo era para ter acontecido, e ele usou de uma liderança, tá? Ele usou de uma liderança para para minar a fé das pessoas, fazendo uma coisa errada e aproveitando da fé das pessoas nele para dizer que ele estava certo, justificando o pecado. Então, hoje o que mais tem é isso, gente. Pastores tirando as lãs das ovelhas, tá? E o pior de tudo é que muitos pais, muitas mães, estão fingindo que nada está acontecendo, para não perder o seu cargo na igreja, para não perder a sua liderança lá, para não ser defamado as outras lideranças, né? Dizendo que a pessoa não está indo porque está em falho. Olha, eu vou falar uma coisa para você. E todas as vezes que eu me afastei desses, não do Senhor, eu fui guardada por Deus, tá? E todas as vezes que eu me aproximei, eu deixei a minha cobertura dos meus filhos exposta, tá? Porque os meus filhos, eles são ensinados assim, ó: faça o melhor para o Senhor. Se você faz para você bom, faz muito mais para o seu Deus. Então, quando eles pegam umas coisas para fazer, eles fazem com excelência. Mas só que esses tais abusam dessas pessoas, entendeu? Que faz por amor. Eu sei que a minha recompensa e as dos meus filhos vem do Senhor. Só que nós temos sentimentos e os filhos são feridos, tá? E os filhos começam a desacreditar, pior, do verdadeiro Deus, por causa desses tais que diz que tem tanto conhecimento, tem tanta unção, tem tanto que começa a fazer coisas absurdas na igreja, tá bom? Eles roubam, eles mentem, eles se prostituem, eles até matam, tá? E tudo isso por o nome desse Deus, que não é o Deus verdadeiro, porque é o Deus desse século, que cegou entendimento para que a glória de Deus não resplandeça sobre esses. E que nós estejamos nossos olhos abertos, espiritual, e protegemos nossos filhos de tais. Porque o negócio tá feio, viu, gente? Aqui mesmo onde eu moro, ó, tá assim, ó. De falsos pastores, falsos líderes, falsos doutores, tá? E eles fazem homens igual a eles, tá? Homens igual a eles. Estão preocupados com isso. Estão preocupados com a vida espiritual das pessoas. Estão preocupados em formar pessoas cativas
ao mesmo demônios que ele serve, tá bom? E a palavra de Deus diz que esses aí era melhor que eles colocassem uma pedra no pescoço e se lançassem ao mar, porque o juízo deles vai ser grande, tá bom? E eu fico muito assim, muito assim triste às vezes, porque tem muitas pessoas boas que até chega a essas pessoas, tá? Mas são enganadores. Eles disturbam a palavra de Deus. Eles não sofrem mais a sã doutrina. A mente deles está cauterizada, não entra mais nada. E tudo que vem de Deus, eles tentam matar. Tudo que vem de Deus, eles tentam destruir, tá? Eu espero que este vídeo venha abrir os olhos de muitas pessoas que estão cegas, tá? Estão se deixando levar por esses tais. A Bíblia fala, se eu não produzo frutos dignos de arrependimento, frutos bons, tem pessoas que produzem, mas frutos podres, tá bom? Então, se eu não produzo frutos bons, eu não sirvo ao Senhor. Porque todo mundo que tiver ligado na videira verdadeira, desculpa, gente, foi a moto que passou aqui, tem obrigação de produzir frutos bons, frutos dignos, tá? Então, por quê? Porque a nossa vida, ela está sendo observada. Não pense em você, porque o inimigo, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, tá? Então, na hora que você estiver no seu auge lá, que você estiver achando que tudo está ao seu favor, de repente, ele joga tudo isso em cima de você. Então, que a gente possa guardar os nossos filhos, guardar a nossa casa, porque a nossa casa é a verdadeira morada do Senhor. Ele não habita em lugares feitos por mão de homens. Ele habita no templo, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. E tem muita gente que fica preocupada. Não, vai para a igreja, nem que for esse lixo aí, mas vai para a igreja. Gente, se eu deixar de ser crente só porque eu não fui 1 ou 2 vezes para a igreja, eu nunca fui, amores. Porque se eu estiver numa ilha, num deserto, se eu estiver num lugar que eu não tiver que fugir, tá? Tiver que me esconder numa montanha, e ali eu vou deixar de ser crente só porque eu não estou indo para a igreja física? Não, gente, não se engane. Quebra essa religião que tem colocado sobre nós. Eu não estou falando para você não congregar, você tem que congregar, mas você tem que ser liderado por pessoas sérias, pessoas que obedecem o nome do Yahushua, tá? Pessoas que têm temor ao Altíssimo, não pessoas que vivem uma vida de hipocrisia, pessoas que falam uma coisa e faz outra, tá? Essas tais você não deve seguir, porque senão nós vamos estar parecidíssimo com eles depois. Vamos estar com a nossa mente cauterizada. E aí as pessoas ficam buscando a Deus e ele não responde. Por quê? Porque não tem nada com Deus. Nada, 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 nada. O Senhor, ele fala em João 15, 7. Ele fala... Se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então, ele está falando que não só basta eu conhecê-lo, eu tenho que obedecê-lo. As palavras dele têm que estar em mim para praticar. Aí sim eu pedirei tudo que eu dentro relacionado às coisas do Senhor e vos será feito. Por quê? Porque eu vou ter um cuidado de obedecê-lo. Vou ter um cuidado de respeitar a palavra do Senhor primeiramente. Então, o que acontece hoje? Muitas pessoas conhecem a vontade de Deus, mas não pratica. Primeiro probleminha? Não, primeiro a minha opinião primeiro. Primeiro o que eu vou fazer é isso. Não quer saber da palavra de Deus. Então, esses tais, nem adianta pedir nada pro Senhor, porque não vai ter. Entendeu? Então ele fala bem claro: se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pedirei tudo o que vos quiseres e vos será feito. Então não é só a palavra, eu conhecer a palavra, mas olha, ele está em mim. Entendeu? Então há um segredo
não digo segredo, há uma questão aí tremenda, tremenda mesmo. Aí a pessoa fala assim, por que Deus escuta mais outros e outros não? Por que Deus prefere mais uns e outros não? Vai ver que uns preferem mais a Deus do que outros, tá? Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem mais a Deus. Ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra, independente da situação que eu estou passando, independente do que eu acho, ou que o mundo inteiro está fazendo, mas primeiro eu vou ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando em relação a este assunto? Tá? Qualquer assunto, assunto de casamento, assunto de filho, assunto de como que eu trato minha casa, como que eu me comporto como uma mulher de Deus, como que eu faço numa firma, como que eu trato os meus empregados, como que eu sou como empregada. Tudo está relacionado, tudo está um manual de vida na palavra. Só que as pessoas, o primeiro problema é que as pessoas criam, elas saem de maneira errada, elas não escutam a voz de Deus, até ouve, né, porque a gente não é surdo, mas há uma grande diferença de escutar e ouvir. Ouvir eu ouço, porque meu ouvido eu tô ouvindo, mas escutar é para fazer aquilo que o Senhor falou, vá e faça. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Ele sabe o que é melhor para mim. E Deus cria seus mandamentos, seus estatutos, suas leis para nos proteger de nós mesmos e os nossos filhos. Então, tudo que Deus faz é bom. Só que o homem quer sempre dar um jeitinho. Né? Quando eu falo homem, eu digo homem e mulher, né? Sempre quer dar um jeitinho. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque estão debaixo de maldição. Muitos filhos estão sofrendo a maldição que seu pai e sua mãe não quebrou, tá? E os pais poderiam ter quebrado isso, essa maldição, né, de família. E não quebra. Deixa os filhos padecendo. Padece e vê os filhos padecendo. Olha, não tem coisa pior do que você ver seus filhos sofrendo, tá? Então, aqui essa mensagem é que a gente acorda. Acorda que Jesus já está à porta, Jesus está voltando. Tudo está acontecendo. Falso profeta, anticristo, tudo está acontecendo aí. Doenças, terremoto, fome, peste, tudo. E o pior, o engano. Engano nas igrejas. As pessoas com a mente cauterizada, tá? Distorcendo a palavra de Deus, não sofrendo mais essa doutrina. Então, irmão, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Mas aquele que ganhar a vida, perdê-la. Cuidado. Vê qual desses dois você se encontra. Está perdendo a sua vida por amor a Deus? Então você está ganhando a vida eterna. Agora, se você estiver ganhando só lucro aqui nessa terra, você está perdendo a sua salvação. Acorda enquanto há tempo, tá bom? E guarda os seus filhos. Porque o alvo de Satanás não é você, é os seus filhos. Beijo e até o próximo vídeo.